Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa atividade hoje. Nossa aula de História vai falar sobre as regências e o segundo reinado. Então, vamos lá aprender um pouquinho. Nossa atividade no livro integrado de História, das páginas 400 até a 405. E também vamos fazer uma atividade no livro de inglês, 437 até a 442, certo? Então vamos lá. A regência e o segundo reinado. O período regencial foi o período em que Dom Pedro I ele abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, mas ele ainda não podia governar por conta da sua idade, que ele apenas tinha 5 anos. Então o Brasil teve de ser governado por regentes. Tá? Então foi aí que iniciou-se o período regencial, que foi formado por 4 regências. E é isso que nós vamos rever agora. Então, tivemos a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Então, vamos ver um pouco de cada regência, tá bem? Então, vamos lá. A regência trina provisória, ela foi formada por senadores escolhidos no dia da abdicação de Dom Pedro I, no dia que ele renunciou, e teve a duração de 3 meses, foi de abril a julho de 1831. A regência trina permanente, formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, fundou a Guarda Nacional, uma força militar composta de cidadãos que tinham entre 21 e 60 anos, promoveu alterações na Constituição em 1824 e garantiu maior autonomia às províncias. Durou 4 anos, ela foi de 1831 até 1835. Depois veio a regência una de Feijó. Una quer dizer um elemento, tá? Então, foi um governo exercido pelo padre Diogo Antônio Feijó, que havia sido ministro da Justiça durante a regência trina. Durou apenas 2 anos, que foi de 1835 até 1837. As revoltas populares foram intensas nesse período. Depois teve a regência una de Araújo Lima. O governo de Araújo Lima foi marcado por uma política centralizadora que revogou a autonomia das províncias. Teve duração de 4 anos, foi de 1837 até 1840 e lidou com as revoltas de forma bastante violenta. Diante das medidas políticas impopulares tomadas pelos regentes, a parte da população brasileira acreditava que se o herdeiro Dom Pedro I assumisse o trono, a desordem e as revoltas acabariam. Então, quando foi em 1840, foi aprovada na Assembleia Imperial a maioridade do príncipe, em um episódio que se tornou conhecido como o golpe da maioridade, por ter levado Dom Pedro II ao poder com pouco mais de 14 anos, tá? Vamos para as atividades no livro, na página 401. Então, por que o príncipe Pedro de Alcântara não pôde assumir o poder após a abdicação do seu pai, Dom Pedro I, em 1831? Explique o que foi o golpe da maioridade. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A regência trina provisória foi governada por Dom Pedro II e por senadores que o apoiavam. Durante a regência trina permanente foi criada a Guarda Nacional e foram feitas alterações na Constituição que garantiram mais autonomia às províncias. Letra C. Diogo Antônio Feijó governou durante a regência una, que durou de 1833 até 1835 e contou com um amplo apoio popular. D. A regência una de Araújo Lima foi marcada por uma política centralizadora e pela revogação da autonomia das províncias. As revoltas regenciais. O período regencial ele foi marcado por grave crise econômica e social.
e atingiu principalmente a população mais pobre, insatisfação nas províncias, gerando fortes críticas ao autoritarismo dos regentes e o surgimento de várias revoltas pelo Brasil. Ocorreram então várias rebeliões nas províncias, entre elas destacam-se a cabanagem, a farroupilha, a revolta dos malês, a sabinada e a balaiada. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho agora, tá? Então vamos para a cabanagem. Aconteceu lá na província do Grão-Pará. Essa que está em amarelo no mapa, certo? Província do Grão-Pará. O Pará era uma província exportadora de plantas e de borracha e tinha grande autonomia e intenso contato com Lisboa, que é a capital de Portugal. Foi uma das últimas a aceitar a independência, tornando-se parte do Império Brasileiro apenas em 1823. Depois tivemos a Farroupilha. A Farroupilha aconteceu na província do Rio Grande do Sul, essa que está lá no mapa, lá no finalzinho. Os criadores de gado eles estavam insatisfeitos com os impostos sobre o preço do charque, o principal produto da província, tá? A carne conservada no sal e que é desidratada ao sol, que a gente conhece bem, não é verdade? Então, a Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul, conhecida também como Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845. Depois teve a revolta dos malês na Bahia, tá? Em 1835. A Bahia era a província com a maior população de negros no Brasil. Os africanos e os seus descendentes, eles eram proibidos de praticar seus cultos religiosos. Depois, também na Bahia, a Sabinada, foi em 1837 e 1838. A origem da revolta foi a insatisfação com as medidas políticas tomadas pelos regentes. O nome Sabinada foi uma homenagem ao líder que se chamava Francisco Sabino. Também é um médico, ele era um médico baiano, tá? Depois teve a balaiada no Maranhão. Para ampliar a influência política social, os administradores da província, eles tentaram aumentar os poderes dos prefeitos, o que causou grande insatisfação do povo. A revolta estendeu-se até o Piauí, recebeu esse nome em homenagem ao líder, que ele era Manuel Francisco, ele era de cestos de palha chamadas balaios, certo? Nas atividades, qual foi a principal da revolta Farroupilha? Por que aconteceu a revolta? Segundo, escolha no quadro de palavras o nome apropriado de cada revolta e complete na letra A e na letra B. Letra A. Nome da revolta cuja punição imposta pelo governo foi o envio de participantes para a África. Letra B. O nome da revolta cujos participantes, chamados cabanos, lutavam contra a exploração dos senhores de terra e eram favoráveis ao fim da escravidão. Terceiro, assinale as afirmativas corretas. O período regencial foi marcado pela relação harmoniosa entre as elites locais de cada província, os pequenos comerciantes, os escravos e os regentes que governavam o Brasil. B. Durante o período regencial ocorreram diversas rebeliões em diferentes províncias do Brasil. C. A balaiada foi um movimento organizado pelas elites que exigiam a coroação imediata do rei, de Dom Pedro II. Desculpe. Letra D. A maior parte da população da Bahia era composta de negros e mestiços que seguiam diversas religiões, mas eram impedidos de praticá-las no Brasil. 4. Complete. A cabanagem foi uma revolta organizada por camponeses, indígenas, mestiços e escravos que lutavam contra a no Pará. Letra B. Em 1838 e 1841 ocorreu no Maranhão a revolta motivada por problemas econômicos da região, pelo descontentamento popular em razão da exploração dos fazendeiros e a falta de... Letra C. Durante os revoltosos proclamaram a República Baiense. Letra D.
na Bahia, em 1835, foi a mais importante revolta de escravos urbanos ocorrida no Brasil. Você vai completar com o nome das províncias, né? Agora, na próxima página, você vai identificar e vai pintar no mapa a localização e as datas das principais revoltas ocorridas no período regencial, tá? Onde aconteceram as revoltas. Aí depois você vai encontrar no diagrama palavras com os termos correspondentes à revolta regencial que contou com a participação dos donos de grandes propriedades rurais, como se chamava? A revolta regencial, cujo nome foi dado em razão do líder, que se chamava Francisco Sabino. Qual era a revolta? Qual era o produto vendido pelos estancieiros, que foi um dos motivos para a revolta na província do Rio Grande do Sul? Super fácil, não é mesmo? Vamos para a atividade de inglês no livro integrado. Nossa atividade de inglês está falando sobre o tempo. Como é o tempo, tá? Para você reconhecer. Então, aí, para você descobrir como está o tempo. Então, tem algumas imagens para você, tá? Você pode escrever ao lado de cada imagem o significado em português, certo? Então, a primeira imagem está nublado, cloud, nublado. Depois está nevando, snowy, nevando. Na terceira imagem, cold, frio, está frio. Na quarta imagem, uma tempestade, storm, tempestade. Embaixo tem neblina, fog, neblina. Depois está ensolarado, sunny, ensolarado. Hot, quente. Wind, ventania. Humid, úmido. Freezing, gelado. E rainy, chuvoso. Então, repetindo em português. Começando pela de cima, está nublado, nevando, frio, tempestade, neblina, ensolarado, quente, ventania, úmido, gelado e chuvoso. Aí no primeiro quesito, você vai desembaralhar as letras e vai escrever as palavras em inglês, tá? Então, cloud, cold, foggy, hot, rainy, sunny, warm, todas essas palavrinhas, certo? No segundo quesito, você vai observar qual é o clima. Aí tem os dias da semana e como está o clima, tá? Se está chuvoso, se está ensolarado, se está frio, tá? Aí tem aqui letra A, Monday, letra B, Tuesday, letra C, Wednesday, letra D, Thursday, letra E, Friday, letra F, Saturday, letra G, Sunday. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E lá em cima tem as iniciais dos dias da semana. Não é a temperatura, é o desenho, tá? Aí depois, no terceiro quesito, você vai escrever abaixo a condição de tempo de cada uma, que cada uma representa. Então, tem as letras A, B, C, D e E, e ao lado as imagens, tá? E lá embaixo você vai escrever, então, It's a Sunday, It's a rainy day, e assim por diante, certo? No quarto quesito, você vai escrever as condições de tempo que frequentemente ocorrem durante a estação do ano. Então, são 4 estações do ano.
primavera, que é spring, verão, summer, autumn, outono e winter, inverno. Aí geralmente, como fica o tempo nessas estações? É só você olhar na página 437. Depois você vai escrever como é o tempo nas 6 regiões identificadas na figura, na imagem. Na letra A, aí tem assim, it is a rainy day. Aí na letra B, como é que tá o tempo? Tá chuvoso? Está chovendo? Letra C, tá frio? Tá ensolarado? E basta você colocar o mesmo exemplo. Então, você vai colocar it is em todas as alternativas, tá? It is a... E aí você vai dizer se está chuvoso, está ensolarado. E no final acrescentar a palavrinha day, que é dia. Na página 439, você vai completar os diálogos a seguir. Aí ele está na letra A. Como é que está o tempo? Na letra B, está chovendo, está nevando, está frio, está quente, está ensolarado. Como é que está o dia? Tem a imagem do lado, o símbolo, o desenho, certo? Na próxima tarefa, tem assim, day of the week, para você completar com os dias da semana. Você vai escrever os dias da semana em inglês, tá? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Você vai escrever um abaixo do outro, vai colocar a data e aí você vai observar o clima. Como foi o clima nesse dia? Você vai colocar a data e vai observar o clima. Se choveu, se fez sol, se estava frio, se estava quente, se estava nevando, se teve tempestade. Você escreve. E no terceiro você vai ligar as imagens, os que estão relacionados, tá? Ligar os pares das imagens, ligar corretamente. E na última atividade, você tem o mapa e você vai fazer o mapa de previsão do tempo. Então, você vai colocar número 1, como foi o clima. Número 2, tá? Então, você vai ter que pesquisar na internet e escrever o clima de cada região, certo? Na página 442, você vai observar a versão original de uma pintura famosa. Você conhece esse quadro? Acredito que sim, não é? É a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então, você vai criar 4 releituras de Mona Lisa com base nos títulos abaixo. Aí, Mona Lisa on Sunday. O que quer dizer Sunday? Um dia de quê? Aí, Mona Lisa Snow Day. Depois, Mona Lisa em um dia chuvoso, um dia ensolarado, em um dia frio. E você vai pintar, vai adicionar fazer alguns desenhos. Por exemplo, se estiver chovendo, se estiver ensolarado, se estiver frio, se estiver ventando, certo? Aí você faz o desenho, complementa o desenho, ok? E pode fazer a pintura também. Um ótimo desempenho para vocês. Quando terminarem, envie a atividade realizada para a correção. Muito obrigada a todos pela participação e fiquem com Deus. Até a próxima.